Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes deste canal, Mensagem de Esperança. Eu tenho uma palavra para este dia, para nossa meditação, para a edificação de nossas almas, que encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E também quero a oportunidade para ler, e no capítulo 1, de versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, e eu quero, aproveitando a oportunidade, pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal e participe para outros irmãos, outras irmãs a respeito deste canal de pregação. E se você tiver um desejo de melhorar seu conhecimento a respeito das Escrituras, abaixo no link você vai encontrar toda informação a respeito da FAEST, Academia sobre Teologia. Então vejamos a palavra. E ela fala de algo tão importante. E aqui Paulo está falando para a igreja que estava em Coríntios a respeito dos dons espirituais. E ele diz, no versículo 12, aliás, no capítulo 12 e versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, meus irmãos. Essa manifestação do Espírito, que nós chamamos depois os dons espirituais, que abaixo tem uma relação dos dons espirituais. Não é dado simplesmente dentro de um sentido aleatório, não. É o Espírito Santo, que é o ensinador, que ele veio para estar no lugar do Senhor Jesus Cristo, para estar na igreja, está conosco sempre. Então, ele é que distribui a cada um para o que é útil. E aí nós vemos a mensagem da pregação, palavra de sabedoria, palavra de ciência, profecia, dons espirituais. Então, isto é os dons que permanecem no seio da igreja para edificação da igreja. Isto é coisa muito gloriosa, meus irmãos. É algo muito maravilhoso. Paulo, ainda nesse mesmo livro, nessa epístola, no capítulo 1, ele diz, olha, nenhum dom vos falta. A igreja que estava em Corinto foi uma igreja muito abençoada por Deus pelos dons espirituais. E precisava, meus irmãos, precisava ter revelações, ter ensinamento. Mas hoje não mudou. Hoje não é diferente. A igreja precisa. A igreja, como o organismo vivo, ela precisa ter revelações. Os membros da igreja recebem, não para uso particular, mas é para edificação deste corpo da igreja. É algo tão importante e tão maravilhoso, os dons espirituais. Alguns ensinam que já acabou, são chamados cessacionistas. Mas a palavra nos mostra, no correr de todo o ministério de Paulo, que os dons estavam presentes. Nós encontramos ainda aquela palavra no dia de Pentecostes, que Paulo falou, porque a graça, a promessa, foi de respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quanto o Senhor chamar. Isso é coisa gloriosa. O Evangelho é poder. O Evangelho não mudou, ele continua o mesmo. Então a igreja está na terra. A igreja precisa
Infelizmente, lamentavelmente, nós estamos vendo e ouvindo que determinadas pessoas, por não acompanhar a leitura da palavra, não estudar a palavra, não meditar na palavra, estão usando esses dons indevidamente. Mas os dons de Deus, nós entendemos também que é sem arrependimento. Como é sem arrependimento da parte de Deus, em que encontramos Romano, as promessas, os dons para Israel. E a igreja precisa ter esses dons espirituais, é uma coisa gloriosa. No movimento pentecostal, nas igrejas pentecostal, você, meu irmão, minha irmã, que frequenta, já deve ter verificado o uso desses dons. É o dom de profecia, é revelação, dons de curar, algo tão importante. Discernimento do Espírito, interpretação de língua, mais do que nunca nos dias de hoje, meus irmãos. É preciso a igreja estar bem ornada dos dons de interpretação dos Espíritos, dons de entender. Porque nós olhamos que muitas vezes surge mistura. Satanás é astuto e ele anda e entra muitas vezes como um anjo de luz, os seus demônios. Então, precisa haver na igreja o dom de discernir os espíritos, que espírito é que está operando. Então, minha irmã, meu irmão, eu estou falando mais pausadamente. Eu sei que você que me ouve é um crente, é uma crente, uma boa parte batizada com o Espírito Santo. E através do batismo com o Espírito Santo, que é algo importante, altera completamente o pensamento do homem, a ação. É poder sobrenatural. Você deseja os dons espíritos, e isto é bom. A própria palavra nos procurai com os dons espirituais, com zelo, com cuidado. E esses dons espirituais, ele tem que ser exercido com zelo, na unção do Espírito Santo. Que coisa gloriosa! Quando a igreja ela está cheia dos dons espirituais, aí o pecado tem que ficar para fora. Porque começa a revelação. E é doído, é difícil, tem que ter sabedoria, tem que ter a unção, tem que ter a graça, porque a igreja ela foi levantada para ser pura. Na igreja não é lugar de estar escondendo o pecado, mas o lugar de santidade. E é para que aconteça tudo isso que tem os dons espirituais, que é uma coisa gloriosa. Meus irmãos, minhas irmãs, dons espirituais é algo poderoso. Se você tem dons espirituais, deixe que o Espírito Santo te use. Não queira usar, deixa que ele te use. Tenha prudência, a sabedoria para exercer com graça, com unção, com fidelidade, os dons espirituais, que é uma coisa muito necessária na igreja para os dias de hoje. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente e venhas a ser uma bênção na casa de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu quero pedir agora pelo teu servo, a tua serva, que me ouves neste dia. Senhor, aqueles que têm dons espirituais, que saibam, que tenham sabedoria e se colocam na direção, na unção do Espírito Santo, para ser usado, para ser uma bênção na igreja. Pai eterno, eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.